Meus irmãos, graça, paz e misericórdia da parte de Deus e de Jesus sejam sobre todos vocês, sobre todos nós. Eu decidi fazer esse registro, né? Acabei de chegar do culto dominical desta manhã, mas decidi fazer esse registro para que os meus irmãos se utilizem dele para o culto doméstico de logo mais. Eu estou pensando especialmente naqueles que não têm podido ainda retornar à igreja, ao convívio da igreja, ao convívio presencial da igreja, não é? Muito bem, eu quero ler a palavra de Deus no livro de Salmos. Salmos 119 é o nosso texto, nós vamos lê-lo entre os versículos 25 e 32. Texto que diz assim: A minha alma está apegada ao pó, vivifica-me segundo a tua palavra. Eu te expus os meus caminhos e tu me valeste. Ensina-me os teus decretos. Faze-me atinar com o caminho dos teus preceitos e meditarei nas tuas maravilhas. A minha alma de tristeza verte lágrimas. Fortalece-me segundo a tua palavra. Afasta de mim o caminho da falsidade e favorece-me com a tua lei. Escolhi o caminho da fidelidade e decidi-me pelos teus juízos. Aos teus testemunhos me apego. Não permitas, Senhor, seja eu envergonhado. Percorrerei o caminho dos teus mandamentos quando me alegrares o coração. Esse é o nosso texto, Salmos 119, versículos 25 a 32. Vamos falar com Deus nesse momento. Senhor, nós te suplicamos nesta hora a graça de uma compreensão autêntica, profunda, impactante e transformadora da tua palavra. Ajuda-nos nesse momento. Eu intercedo nesta hora pelos nossos irmãos que ainda não retomaram o convívio da igreja. Peço que tu lhes atenda, Senhor, e que tu edifiques os meus irmãos em casa, onde estão, como estão, tudo para o louvor da tua glória. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. E amém. Meus irmãos, nós estamos fazendo exposições a partir dos Salmos 119. Os meus irmãos sabem que o Salmo 119 tem 176 versículos porque ele é composto de 22 estrofes de 8 versos cada uma. Os meus irmãos sabem também que cada uma dos versos de cada estrofe segue uma letra do alfabeto hebraico na sequência. Então, a primeira estrofe, por exemplo, tem os seus 8 versos iniciados com a primeira letra do alfabeto hebraico. A segunda estrofe tem os seus versos iniciados com a segunda letra do alfabeto hebraico e assim por diante. Nós estamos na quarta estrofe, então, ela tem cada um de seus versos iniciado com a quarta letra do alfabeto hebraico, com Dalet. Os meus irmãos sabem também que na primeira estrofe o que nós temos aqui é uma declaração de bem-aventurança. Bem-aventurados são aqueles que seguem o caminho do Senhor, aqueles que andam segundo a lei de Deus. Na segunda estrofe, entre os versículos 9 e 16, o que nós temos aqui é que esta bem-aventurança, cuja declaração foi realizada na primeira estrofe, na estrofe anterior, esta bem-aventurança ela se realiza de maneira máxima quando a palavra de Deus é observada desde a mocidade, desde a juventude. E por isso nós temos aqui o versículo 9 perguntando de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho. Na terceira estrofe, entre os versículos 17 e 24, o que nós temos aqui é uma situação muito específica. O peregrino, o salmista, se vendo como um servo de Deus e como um peregrino, se imagina numa terra estranha, sendo acossado de muitas calúnias, muitas difamações, e então nesse momento o guardar a palavra de Deus vai fortalecê-lo, porque ele vai poder orar da seguinte maneira: tira de mim o opróbrio e o desprezo, porque ele pode pedir a Deus para tirar dele o opróbrio e o desprezo. Ele pode fazer isso porque também pode afirmar: pois tenho guardado os teus testemunhos. Isso está no versículo 22. Então note,
a declaração da bem-aventurança na primeira estrofe, a bem-aventurança desde a juventude na segunda estrofe. E aqui, na terceira estrofe, nós temos uma situação particular em que o peregrino, acossado de muitos inimigos que lhe atribulam, que lhe caluniam, mas nesse contexto ele é fortalecido pela palavra de Deus, e porque ele tem guardado a palavra de Deus, ele pode orar pedindo a Deus para livrá-lo desse desprezo, desse vexame público. Muito bem. E aí nós chegamos em nossa quarta estrofe. A quarta estrofe tem um contexto também peculiar. Na quarta estrofe, o salmista percebe o poder da palavra de Deus para uma alma angustiada, para uma alma que está aflita em face do pecado, para uma alma que se sente acossada pela própria consciência, porque cônscia de seus pecados contra Deus. A palavra de Deus vai ajudar o salmista nesse contexto de dor, de aflição, de angústia sentida agudamente em face da prática do pecado. Então, vamos dar uma olhada. Eu sugiro aos meus irmãos, claro, vocês estão com a palavra de Deus aberta, não é? Salmos 119, versículos 25 a 32, e eu sugiro aos meus irmãos que entendam este salmo como, na verdade, essa estrofe do Salmo 119, como consistindo de 2 ciclos de oração e uma decisão para o futuro. O primeiro ciclo de oração está entre os versículos 25 e 27, o segundo ciclo de oração entre os versículos 28 e 31, e, por fim, o versículo 32 contém uma certeza com relação ao que acontecerá no futuro. Então, vamos analisar aqui versículo por versículo. O versículo 25 é o início da estrofe, que o salmista, nesta estrofe, começa dizendo o seguinte: a minha alma está apegada ao pó. A minha alma está apegada ao pó. Com isso, o salmista quer dizer que ele está, digamos, sentindo em sua boca o gosto amargo da morte por conta do seu pecado, porque há morte no pecado. A Bíblia deixa muito claro que o salário do pecado é a morte. Então o salmista está lamentando profundamente porque ele sente de maneira pungente a dor que o seu pecado lhe causou. E junto com esse pecado, a sensação de morte. Porque ele lamenta pelo seu pecado, ele faz um diagnóstico correto do estado de sua alma. Ele então pôde orar da seguinte maneira: vivifica-me segundo a tua palavra. Nesta segunda parte do versículo 25, vivifica-me segundo a tua palavra, é importante notar que o salmista acredita que Deus concede a sua graça por meios regulares, por meios revelados na palavra de Deus. Ele não espera que Deus o revigorará por meio de um surgimento de uma nova seita, de uma nova doutrina, ou de um apóstolo poderoso se revelando aí na cidade. Em absoluto, ele ora a Deus para que ele seja vivificado por meio dos meios escolhidos por Deus, pelos quais Deus costuma, de maneira regular e ordinária, conceder graça ao seu povo. O versículo 26 diz o salmista que ele confessou o seu pecado a Deus. Eu te expus os meus caminhos. E na medida em que ele expôs os seus pecados ao Senhor, o Senhor o acudiu, o Senhor o recebeu e o auxiliou e o perdoou. Veja, eu te expus os meus pecados e tu me valeste. O salmista experimentou o perdão depois de sentir a dor do seu pecado e confessá-lo a Deus com sinceridade. Mas é claro que o perdão de Deus não é exatamente uma carta em branco, um cheque em branco, uma tábula rasa, a partir do qual nós possamos decidir a fazer ou a viver conforme a nossa mente imaginar. De modo algum. O perdão de Deus, inclusive aquele perdão inicial da justificação, como também o perdão de cada dia, é sempre dado com vistas ao progresso da nossa fé.
E é por isso que no versículo 27 o salmista diz assim: faz-me atinar com o caminho dos teus preceitos. E no versículo 26, antes disso, ele já tinha pedido: ensina-me os teus decretos. Faze-me atinar com o caminho dos teus preceitos. Não é porque eu recebi o perdão de Deus que a vida estagna e tudo volta ao status quo ante. Não, não exatamente isso. O perdão de Deus é concedido para que nós sigamos avançando no processo de santificação e na renovação da imagem de Deus, da imagem de Jesus Cristo em nós. Então você percebe, né? O que nós temos aqui? Um diagnóstico do estado da alma. A minha alma está apegada ao pó. Uma oração toda adequada em face desse diagnóstico: vivifica-me segundo a tua palavra. A confissão do salmista quanto aos seus pecados e a experiência do perdão: eu te expus os meus caminhos e tu me valeste. E uma oração para crescimento: ensina-me os teus preceitos, faze-me atinar com o caminho dos teus ensina-me os teus decretos, melhor, faz-me atinar com o caminho dos teus preceitos, e eu, compreendendo a tua palavra com profundidade, meditarei nas tuas obras maravilhosas, meditarei nas tuas maravilhas. Esse é o primeiro ciclo de oração. O segundo tem início no versículo 28. Versículo 28 diz assim: a minha alma de tristeza verte lágrimas. Mais uma vez nós temos aqui um diagnóstico do estado da alma e um sentimento de tristeza em face da dor sentida pelo pecado. A alma do salmista está se liquefazendo, está se derretendo em lágrimas. E a partir desse diagnóstico, ele também tem uma oração no versículo 28. Fortalece-me segundo a tua palavra. Exatamente ali, nos termos do versículo 25. Vivifica-me segundo a tua palavra. No versículo 29, o salmista faz uma oração para nos ensinar o que ele quer dizer com fortalece-me segundo a tua palavra. O salmista não está dizendo que esta fortaleza é para receber ânimo novo, apesar de permanecer no seu estado pecaminoso. Fortalece-me segundo a sua palavra tem a ver com a libertação de pecados, tem a ver com o avanço na vida da santificação. Tanto é assim que no versículo 29 ele diz o seguinte: afasta de mim o caminho da falsidade e favorece-me com a tua lei. Em outras palavras, ele está dizendo: Senhor, quando eu te peço para que tu me fortaleças, eu estou dizendo para que tu me afastes do pecado, da hipocrisia, da imoralidade, da desonestidade, da idolatria. Me afaste do caminho da injustiça e me conceda a graça de conformar a minha vida e o meu caminho segundo a tua palavra. É isso que está aqui na oração do versículo 29. Ele diz isso e ele ora desta maneira porque quanto a ele já está decidido. Versículo 30 diz: eu escolhi o caminho da fidelidade e decidi-me pelos teus juízos. Essa é a minha decisão. Agora, Senhor, se é verdade, o salmista diz, que a minha alma está apegada ao pó, no versículo 25, também é verdade, segundo o versículo 31, que a minha alma está apegada à tua palavra, porque no versículo 31, usando a mesmíssima palavra, ele diz: aos teus testemunhos me apego. Agora, na medida em que ele diz aos teus testemunhos me apego, ele não está dizendo que confia em si mesmo. Ele está agora sabendo o que vai pedir a Deus, porque há uma luta, há um apego ao pecado, mas há um apego à palavra de Deus. Afinal de contas, o salmista se sagrará, no fim das contas, vencedor ou perdedor? Então é nesse sentido que ele pede ao Senhor: não permitas, Senhor, seja eu envergonhado. E aqui nós terminamos o segundo ciclo de oração. Primeiro ciclo de oração, versículos 25 a 27. O diagnóstico da alma, a tristeza pelo pecado, a oração, o avanço na santificação. Segundo ciclo de oração, versículos 28 a 31, mesma coisa. O diagnóstico, o peso pelo pecado, a oração pela santificação, o avanço na santidade. Agora,
À luz de todas estas coisas, nós chegamos no versículo 32. Ora, a grande questão no versículo 32 é o seguinte: frente à luta entre o apego ao pecado e o apego à palavra de Deus, o salmista já tinha pedido para não ser envergonhado, para ser vitorioso na sua luta contra o pecado. Mas no fim das contas, corre o risco de um crente sucumbir, corre o risco do crente fracassar de maneira final, irreversível, eterna, irremediável. Então, segundo o versículo 32, a resposta é não. Tanto é assim que ele diz: percorrerei o caminho dos teus mandamentos quando me alegrares o coração. Em outras palavras, uma vez que Deus me atendeu e me vivificou, trouxe avivamento para minha alma e me fortaleceu, trazendo vigor espiritual para a minha alma. Em outras palavras, Deus alegrou meu coração, voltou a me dar a alegria da sua salvação, pelo perdão recebido, pelas graças dispensadas. O que se espera daqui para frente? A certeza é: percorrerei o caminho dos teus mandamentos. Quero que vocês notem que o salmista não confia em si mesmo quando diz percorrerei o caminho dos teus mandamentos. Ele não está fiado em sua própria força, em sua própria decisão. Ele confia no Senhor, confia no Deus a quem ele confessou o seu pecado. Confia no Deus perante quem ele expressou a tristeza pelo seu pecado. Ele confia no Deus que responde às orações quando nós lhe pedimos que nos avive outra vez, que nos desperte outra vez, que nos fortaleça de novo para nós seguirmos em comunhão com Ele. Então, com base nesta petição, ele, confiando no Senhor e dependendo de Deus, tem uma certeza para o futuro: percorrerei o caminho dos teus mandamentos. Agora, para nós terminarmos aqui esta análise rápida da quarta estrofe do Salmo 119, é importante você perceber que o que nós temos aqui é basicamente uma instrução e uma experiência viva a respeito do arrependimento. E sobre o arrependimento você precisa saber de pelo menos 3 coisas. Em primeiro lugar, não há vida cristã autêntica sem arrependimento. A vida cristã começa com arrependimento e se desenvolve em arrependimento. O arrependimento integra a conversão. Conversão autêntica não há sem arrependimento. Quando nós nos voltamos para Deus em fé, nós nos voltamos para Deus com uma fé penitente, arrependida. Então, a primeira informação é: não há vida cristã sem arrependimento. A segunda informação importante é que o arrependimento consiste de uma virada, de uma meia volta completa da alma inteira do pecado para Deus. E isto mexe com todos os aspectos da personalidade. De fato, é isso que nós temos. O salmista começou dizendo que estava com a sua alma pegada ao pó e terminou dizendo que percorreria o caminho dos mandamentos de Deus. Isto corresponde a uma virada completa da alma inteira. E como eu estou dizendo que a virada é completa e da alma inteira, eu estou dizendo que o arrependimento envolve conhecimento, envolve afeição e envolve decisão, volição. Note, o salmista conheceu, olhou para aquele mesmo fato com um novo olhar. E depois ele sentiu de maneira pungente a dor por aquilo que havia praticado. E por fim, ele decidiu que percorreria o caminho do Senhor, que andaria por um caminho diverso, exatamente oposto daquele em que ele seguia. Não há vida cristã sem arrependimento. Aqui está, em poucas palavras, de maneira, digamos, sucinta, aquilo que disse hoje pela manhã. Espero que os meus irmãos que terão acesso a este vídeo logo mais à noite aproveitem estas pequenas explanações para a sua devoção doméstica, privada, pessoal. Vamos falar com Deus. Pai de amor, muito obrigado por esta hora que Tu nos dás e pelo momento
de devoção doméstica dos meus irmãos, suplicamos para este momento edificação de tua parte, influência do teu Espírito Santo por meio da tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Um grande abraço a todos. Deus abençoe.